A paz de Cristo para a sua vida. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o vosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Gilvaí de Oliveira. Estamos gravando mais um vídeo aqui por esse canal, o canal Apocalipse Now. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva no canal. Nos ajude a fazer esse canal crescer e levarmos a palavra de Deus a muitas outras pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que edifica vidas. Também te peço que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, fazendo esse vídeo ranquear, para que ele seja entendido pelo YouTube, que vocês estão entendendo e gostando do conteúdo que estamos abordando. Então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, que será de muita valia para o crescimento e para o ranqueamento deste vídeo. Meu muito obrigado por ter deixado já o teu like e ter compartilhado. O que nós iremos abordar a partir de agora por este canal é um texto bíblico aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14. Nós queremos estar mencionando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Então nós iremos abordar esse conteúdo a partir de agora. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro do apóstolo João, no capítulo 14, onde Jesus teve uma conversa com os seus discípulos e foi muito importante essa conversa que Jesus teve com os seus discípulos. Ele começa conversando assim e o apóstolo do amor, ele deixou registrado: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Claro que a gente entende que o texto bíblico ele foi direcionado a princípio, e devemos entender assim, para os apóstolos que estavam com Cristo. Veja que é um diálogo que Jesus está tendo com os seus alunos. Nessa conversa, o apóstolo Tomé, ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Se nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí vem uma resposta de Cristo no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 6. Jesus disse-lhe: preste atenção, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora veja a expressão que Jesus usa: ninguém vem ao Pai. Ele está apontando para si próprio. Se ele não apontou dizendo assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não foi isso que ele disse. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, apontando para si próprio, dando a ideia, e os apóstolos entenderam essa ideia, que ele era o próprio Pai. Nós não vamos misturar as coisas ainda aqui. Vamos procurar entender. Porque eu não posso negar, e não negarei, jamais vou negar a realidade do Pai universal, do Filho eterno e do Espírito infinito. Esta é uma realidade eterna e ninguém pode negar. Esta é uma realidade eterna e ninguém pode negar. O Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito. Mas Jesus, ele aponta para si. E os discípulos entendem que ele estava apontando para si. Veja o que diz o verso 7 do capítulo 14. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha que palavra que Jesus usa. Ele está se colocando não como um representante, mas ele está se colocando como alguém que é o próprio Pai. Olha o que Felipe diz para ele. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe? Preste atenção agora. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Olha o que ele diz: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha que expressão. Eu não posso falar esta palavra que eu estou no meu pai biológico, e o meu pai biológico está em mim. Não dá para um ser humano utilizar essas palavras. Então veja que o mistério do Pai universal, do Filho eterno e do Espírito infinito é muito maior do que o que se pensa e do que o que se propaga por aí. O mistério do Pai universal, do Filho eterno e do Espírito infinito vai além da nossa compreensão e possivelmente seja algo que nós só iremos entender na eternidade. Mas o diálogo de Cristo com os seus discípulos continua. Jesus continua orientando os seus discípulos. E uma das coisas que chama atenção dentro deste capítulo, claro que não estava dividido em capítulo nesse período, isso é algo bem posterior. João apenas relata a conversa que estava acontecendo, o diálogo que estava acontecendo entre Jesus e os seus discípulos. Então, ele diz aqui no versículo 16, anteriormente ele disse que iria ao Pai, que ele iria aos céus, que ele iria ao Pai, e isso causa uma certa tristeza nos apóstolos, nos discípulos. Mas Jesus diz: olha, fiquem tranquilos, porque o verso 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Aí o verso 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Agora eu quero que você preste atenção na continuação desse versículo. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem é que habitava com os discípulos? Era Jesus. Olha o que Jesus está dizendo: porque habita convosco e estará em vós. Quem habitava com os discípulos era Jesus. Quem veio estar nos discípulos depois que Jesus foi aos céus? O Espírito Santo. Então, eu posso conjecturar aqui, afirmar que Jesus está dizendo para o Tabela que ele também é o próprio Espírito Santo. Olha o que Jesus está dizendo: porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. Olha que situação, que coisa, para a gente entender uma realidade. Verso 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem foi que voltou? Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei. Mas ele não voltou. Quem voltou foi o Espírito Santo, que está conosco para sempre, até que os séculos sejam consumados. Claro que Jesus estava aqui na terra numa condição humana, Jesus estava numa condição de homem, mas veja, primeiro ele diz que é o próprio Pai, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Agora ele diz que é o Espírito Santo, porque ele diz, olha o que ele diz: mas vós me conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Veja que expressão que o Senhor está utilizando. Aí eu quero passar para o versículo 23, porque eu vou anteceder um pouquinho. No versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vens que há de te manifestar a nós e não ao mundo? Olha o que Jesus diz, porque Jesus disse: olha, eu vou e venho e me manifestarei a vós, mas não me manifestarei ao mundo. Então Judas, não Iscariotes, como João deixou registrado, menciona: Senhor, de onde é que tu vens que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Aí vem uma resposta que é muito importante para o entendimento dessa questão do Pai universal, do Filho eterno e do Espírito infinito. Versículo 23, João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Agora preste atenção. E viremos para ele, e faremos nele morada. Olha o que Jesus diz: e viremos para ele, e faremos nele morada. O que é que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo que onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito.
Onde está o Espírito, está o Filho e está o Pai. E onde está o Filho, está o Pai e está o Espírito. Não tem divisão em Deus. Eu não sei por que cargas d'água, desculpe a expressão, os teólogos utilizam a divisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo pessoas distintas, como sendo pessoas diferentes. Jesus está dizendo ao contrário. Ele está dizendo que em Deus não há divisão. Pai, Filho e Espírito Santo não tem divisão. No Pai, no Filho e no Espírito Santo não há divisão. Você pode até pegar o versículo 28, onde Jesus diz no final desse versículo 28, eu vou até ler esse versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exaltaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E aí algumas pessoas utilizam esse versículo para satisfazer uma doutrina ou seu pensamento. Claro que o Pai é maior porque ele estava na condição de homem. Ele estava na condição humana. E na condição humana, ele não está na condição divina. Na condição humana ele chorou, na condição humana ele sofreu, na condição humana ele se cansou, na condição humana ele morreu. Mas ele ressuscitou dos mortos. Então, nessa condição de homem, ele era a subsistência de um Deus sobrenatural. Na condição divina, ele é a essência de um Deus sobrenatural. Veja que eu disse que na condição de homem, ele é a subsistência, porque o mundo não pode receber Deus na sua essência. Na condição divina, ele é a essência. Se você vê Jesus, você está vendo o Pai e o Espírito, até porque Espírito não pode se ver, porque Espírito é invisível. Alguém já viu o Espírito Santo? Não tem como. A gente sente a presença dele dentro da gente, vibrando, fazendo a gente viver, porque ele é vida. Então veja que Jesus disse, olha, eu vou ler de novo o versículo 23, somente a conclusão, e viremos para ele, e faremos nele morada. Essa é a pessoa que guarda os mandamentos e que crê no Senhor e que sabe que o Senhor é a essência da sua vida. Mas veja o que diz o versículo 26, que também esclarece um pouco esse assunto. Quando Jesus está falando do Espírito, quando ele está falando do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Veja que está a expressão, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então não há para fazer divisão. Você tem o Espírito Santo, você tem o Pai e você tem o nome de Jesus. Como que eu posso fazer divisão? Eu não sei por que as pessoas fazem divisão. Creia no Pai, creia no Filho, creia no Espírito Santo. Se você acreditar no Pai Universal, no Filho Eterno e no Espírito Infinito, eu tenho certeza que Deus estará contigo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Deixe os comentários aí embaixo. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.